Eliel, é contigo, meu amado. Fique à Tá vontade. me ouvindo bem, né, Sérgio? Estamos sim, estamos sim. Tá bom. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, né, por esse privilégio de sermos servos do Senhor, que tanto alegra o nosso coração, e na condição de servo, nós apenas estamos nessa condição de servir a Deus. E esse é o meu objetivo através dessa formação que nós estamos tendo aí concluindo, né? Eu não sou nenhum expert, né? Estamos aí dando os primeiros passos, mas com a palavra hoje, uma palavra mais amiga, uma palavra mais pastoral, de alerta, porque aquilo que eu vou falar, né, são coisas que a gente já sabe, né? É bom lembrar porque tem coisas especiais na vida, né? E uma delas é a nossa saúde, né? A saúde emocional, né? Nossa saúde que é tão necessária para nossa função de pastor também. Tá? Eu quero agradecer ao pastor Sérgio pelo convite. Eu me sinto assim privilegiado e também, né, desafiador para mim, né, poder estar trazendo essa palestra, nesse simpósio, nessa manhã. Eu estava aqui no culto de oração, né, meu culto de oração nas quartas-feiras aqui é pela manhã, e um dos pedidos foi para que Deus nos ajude aí nesse momento que vamos passar juntos. Tá? Pastor Epaminondas, obrigado pela apresentação. Você é meu amigo e tantos amigos que a gente tem aqui junto. Tá? Eu vou compartilhar a tela para mostrar a família, né, que temos aqui. Vamos ver se vai dar certo. Tá conseguindo visualizar aí, pessoal, o slide? Me deu o retorno aí Sim, para. sim, Eliel. Tá, né? Vamos ver se vai abrir a tela. Abriu a tela aí, tá ok? Tá Ok. certinho? Tá bom. Aí é minha família, né? Débora, minha esposa, né? Estamos aí há 18 anos, né, de casados, né? Graças a Deus, a família abençoada que Deus tem nos dado. Paulo César, né, esse rapaz bonito aí. O nome dele é Paulo César porque a gente cresceu ouvindo o Grupo Logos, né? Vocês sabem que Paulo César aí foi importante na minha vida. E a pequenininha Rebeca, né? A bênção de Deus na nossa vida aí, a nossa família. Tá? Eu estou concluindo, como o pastor Epaminondas falou, o curso de psicologia agora, nesse final de ano, né? E o tema do meu TCC foi esse, burnout em pastores, né? Olhando, conhecendo um pouco o nosso contexto de pastor. Aí eu queria compartilhar um pouco para vocês sobre essa síndrome, que na verdade é algo já conhecido de todos nós, mas vale apenas lembrar sempre, né, daquilo que ela pode causar na gente, o sintoma que ela traz para a gente, o prejuízo se a gente não tiver atento para isso. Tá? Então, vamos lá, né, com calma aí, a gente vai. E no final, as perguntas, os especialistas podem ficar à vontade para responder. Vamos lá. Eu quero começar com esse texto da palavra de Deus, que o Senhor diz que então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Às vezes a gente se ilude, né, em se achar um super-homem, se ilude em se achar que somos feitos de titânio ou um outro material aí mais resistente que possa haver, porque a gente adquire um certo conhecimento, uma certa experiência, a gente, né, adquire uma casca grossa na vida e às vezes se ilude pensando que a gente é um super-homem, né? E a gente cai por terra. Eu preparando essa lição, esse texto que a gente vai falar, e
a gente cai no chão, né? Reconhece a nossa realidade de que a gente foi feito do pó da terra. Aí eu coloquei essa ilustração do barro, né? Como a Epaminondas falou, a minha cidade é uma cidade de artesanato, né? Meu pai é oleiro, né? Já falecido, oleiro, e eu cresci nesse contexto de fazer vaso de barro, né? Meu crescimento, meu sustento da minha família foi baseado nisso aí, e eu passei grande parte da minha vida trabalhando aí nessa arte, que é o artesanato, fazendo vaso. E a gente conhece bem o contexto de barro, algo frágil, algo que tiver alguma diferença pequena, se tiver uma bolha de ar, se não for colocado no tempo certo no sol, no vento, né, a temperatura do forno, o vaso não vai sair do jeito planejado, né? Então, o barro tem essa característica de fragilidade, né? Então, todo cuidado que se tem para poder preparar um vaso, né, o barro concede isso. Então, a gente conhece bem e a nossa vida é assim, porque Deus nos formou do pó, do barro, e ainda precisamos lembrar que somos frágeis, que precisamos realmente ter essa consciência, porque na nossa ânsia de buscar conhecimento, de trabalhar, a gente não quer parar, a gente não quer parar e acaba uma hora a conta chegando, como tem chegado em muitos, em nós também, né? E é hora de a gente poder relembrar um pouco da importância de atentarmos para a nossa vida e falar um pouco sobre essa síndrome de burnout, né? Que é um nome, né, novo, poderíamos dizer, mas que traz o seu significado aí, né, bastante tempo que vem acontecendo com a gente e hoje dá o destaque. Aí a pergunta que eu queria que vocês fizessem, né, cada um refletindo aí no seu coração, é quem no seu trabalho, no seu ministério, né, sente ou sentiu pressão, né? Quem nunca já sentiu uma pressão, né, seja essa uma pressão externa ou uma pressão interna, que a gente mesmo de autocobrança, né, uma pressão com relação à família, na igreja, a liderança. Quantos vivem esse contexto, né? Quantos já vivem ou sentiu, ou sente esse sentimento de competitividade, né? Nas suas atividades. Vamos colocar aqui no ministério pastoral, na igreja, entre a liderança e o pastor, entre os próprios pastores. Então, quem já sentiu ou sente isso, né? Uma natureza de contrato de trabalho, de obrigação, de dever. Eu tenho que fazer isso, né? Eu tenho que abrir mão de tudo para fazer isso, né? Tendo a consciência da questão da sua responsabilidade de realizar trabalho, e isso vai, né, gastando, né, as nossas energias de forma quando não é feita com um certo equilíbrio, né? Horas de trabalhos excessivas, né? Nós que somos pastores aí, que é uma luta para deixar o celular desligado, a gente deixa 24 horas aí para, né, sempre pensando que alguém vai ligar certa hora da noite, e a gente sempre se coloca, não, pode ligar a qualquer hora, né? Horas excessivas no trabalho, vai para a igreja de manhã, tarde, noite, termina o culto, dá assistência às pessoas. Como é que fica isso, né? Quem não já sentiu, sente essa sensação? A necessidade de aprimoramento, né? De buscar conhecimento, cada vez mais buscar conhecimento e dedicação na leitura, de buscar cursos, buscar, né, formações, tem essa necessidade. Quem, né, sente ou já sentiu isso? Vive na linha que separa o trabalho da vida pessoal, o trabalho da vida pessoal e familiar. A gente vive nessa linha tênue aí, né, abrir mão da família, abrir mão do trabalho, abrir mão da vida pessoal, né, como podemos lidar, então, com essas questões. E é importante a gente,
ficar atento a isso, porque se não for feito de uma forma equilibrada, acompanhada, né, não viver apenas uma vida individual, caminhar sozinho, né, pode todo esse contexto aí gerar na pessoa um desgaste, né, um esgotamento. Esse esgotamento aí pode trazer grandes prejuízos para a saúde do pastor, do pastor. Então, nós podemos iniciar por aqui e falar sobre estresse, né? Estresse. Se eu perguntasse para cada um aí, né, se fosse ao vivo, né, quem, né, vive estressado, né, quem vive aí, né, um momento da sua vida aí com a condição de estresse, né, que é esse estado de tensão, né, que causa uma ruptura no equilíbrio interno do organismo. Nosso organismo sente, nosso corpo sente, né, quando estamos passando por um momento de estresse, e esse estresse ele pode vir de várias formas, né, e ele é colocado por fases, né, segundo os estudos, é colocado como fase. A primeira fase aqui, ela se coloca como uma fase de alerta, né, onde a pessoa se depara com esses elementos estressores internos e externos, né, dando assim as manifestações através dos sinais, né? Aquela questão de alerta, aquele sinal de alerta que vem, né, para a gente já poder ficar atento ao que pode vir para frente. Na sequência, nós temos aqui a fase de resistência, que quando a gente já sabe, já está alerta e começa agora a ter momentos de resistência, quando o organismo busca restaurar, busca manejar as manifestações e sinais que o estresse pode causar na vida da pessoa. E também tem a outra fase, que é a fase da exaustão, né? É quando a pessoa não consegue ter uma reestruturação do equilíbrio interno, motivado pela grande carga que esse estresse traz para a gente, né? Vai sobrecarregando, a gente vai buscando, sem parar, vai andando sem descansar, vai fazendo a atividade, vai atendendo um, atendendo outro, e esquecendo um pouco da gente. Chega uma hora que a gente não aguenta, Então, essas questões aí, né, nos leva também a esse esgotamento, né, esse esgotamento total, onde podemos fazer aquilo que era um prazer para a gente, se tornar um desgaste, se torna algo que não é mais prazeroso, né? Quem não gosta, né? A gente que é pastor, a gente ama aquilo que faz, né? E se a gente não tomar esse cuidado, a gente pode fazer aquilo que a gente ama ser algo que venha nos atrapalhar. Então, precisamos atentarmos para essa questão. Estresse e burnout, né? Tem a sua diferença, né? Tem a sua diferença. Aí eu coloquei aqui para vocês, para a gente poder tá só pensando aqui, né? O estresse, né, com relação ao estresse, ele pode apresentar aspectos positivos e negativos, né, baseados nas suas fases, nessas fases que a gente leu. E o burnout, ele tem o sentido e caráter negativo, né, quando não é reconhecido e tratado. Então, ele traz esse desgaste, né, de forma assim muito prejudicial para a nossa vida. Eu quero aqui apenas focar no nosso trabalho pastoral, porque o burnout aí é a doença aí de enfermeiros, é a doença de policiais, de grandes empresários, é a doença aí de professores, né, e pastores também se incluem nesse pacote. Vamos focar um pouco no nosso trabalho, que ele é muito importante para a nossa vida, para a vida da nossa família, né? Aí existe uma questão de saber, né, se tem burnout ou não, né? Existe uma escala, existe um inventário que é feito para poder identificar. E ele traz algumas perguntas, né, para ser respondidas. E essas perguntas ela é colocada em escala, até certo grau de número, né, você está numa fase,
aumentando, você está em burnout, você está em perigo. Então, vai de acordo. Eu coloquei aqui algumas frases, eu vou passar aqui rapidamente, só para você saber e ter uma ideia, pensando que é nunca e 5, né, é totalmente, você tá envolvido nisso, né? Então, nós fizemos aqui um simulado, uma adaptação nas seguintes questões. Eu vou colocar aqui, vou ler aqui só para vocês poderem ter uma noção e como é que faz para podermos identificar essa questão da pessoa ter burnout ou não. Depois eu vou entrar na questão da definição do que é, tá? Aí quando a pessoa vem assim, você se cansa facilmente, cansado, em vez de energizado com o que faz, né? A outra pergunta, né? Aí você pode pensar aí de 1 a 5, qual é a nota que você dá para isso aí, que 1 para nunca e 5 para, né, para tudo aí, para completo, né? 2, as pessoas estão falando a toda hora para você, você não parece bem ultimamente? 3, você está trabalhando mais e mais duro, a cada vez menos consegue dar cabo de todas as tarefas do dia? 4, são questões que servem como uma avaliação para isso, né? Quarta, você está cada vez mais cínico e desencantado com o que faz e acreditava até esses dias, né, que fazia algo, né, hoje você não acredita mais. 5, você se sente cada vez mais invadido por tristeza, sem explicação ou motivos óbvios. Então, são questões aqui que nos ajudam. Mais umas aqui. Você anda demasiadamente esquecido, né, com encontros, datas de entrega, de trabalhos, de compromissos, consultas, reuniões, objetos pessoais. Objetos pessoais. 7. Você percebe ou estão lhe falando que está cada dia mais irritadiço, cada vez mais desapontado, né, por poucas e pequenas coisinhas com pessoas ao seu redor, companheiros de trabalho ou familiares? 8. Você vê amigos e membros da família cada vez menos frequentemente? 9. Você ainda anda tão ocupado que não tem tempo para rotinas simples, como dar uma ligadinha para amigos ou familiares, ler um jornal, um livro, ou enviar um cartão de aniversário para alguém, interagir com alguém, algo, né? 10. Está sofrendo fisicamente de dores de cabeça, dores gerais e resfriados intermináveis? 11. Você se sente desorientado quando as atividades do dia simplesmente param e tudo fica travado? Você sente isso aí? Em qual escala? 12. Anda fugindo, se esquivando da alegria? Ou se sente que a alegria e o prazer se estão esquivando de você? Perdeu o prazer em hábitos sempre prazerosos do passado? Você se sente incapacitado de rir de uma piada sobre você mesmo? Ou de qualquer piada? O sexo tem se tornado mais um problema do que algo valioso, importante, prazeroso? Então, questões aí, qual nível? Né? Você está no 1 aí, nunca, ou está no 5? E a última aqui que eu coloquei, você tem muito, pouco a dizer às pessoas às suas voltas? Perdeu o ânimo de ajuda, ou ensinar, ou animar as pessoas à sua volta? Então, eu coloquei aqui essas 15 questões e para a gente pensar um pouco. E como saber disso? Tem um resultado das questões, por exemplo, se na sua conta lá deu até 25, você está bem, está caminhando bem aí. Se de 16 a 35, existem coisas em sua vida que mereciam ser
revistas e analisadas. De 36 a 50, você está se tornando um forte candidato ao esgotamento. Então, cuidado. De 51 a 65, você está queimado, né? Esgotado. As pilhas estão acabadas, né? O tanque está vazio, perigo. E acima de 65 aí, né, você está num lugar muito perigoso, ameaçando a sua integridade física e mental. Então, queridos, a gente olhando para essa ação aí que a gente acabou de ver, através dessa escala, desse inventário, desse teste, né, e olhando os resultados, vamos perceber aqui isso é algo muito sério entre nós, pastores. Precisamos atentarmos para isso, a nossa vida, não esquecer, né, saber que a vida do ministério pastoral não é só a questão de buscar algo em favor, né, daqueles que a gente tem que ajudar, da igreja, das nossas atividades, mas, enfim, olhar um pouco para nós, porque a própria palavra de Deus vai dizer, né, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma, né? Nossa vida, pelo fato da missão que temos para realizar, na qual o Senhor Jesus nos chamou, né? Nós não estamos aqui num parque de diversão, né? É algo muito sério. A nossa vida, o nosso corpo, né? A nossa estrutura precisa estar bem, né? Para podermos cuidar dos outros, porque a gente só pode dar aquilo que a gente tem, né? Como é que eu vou dar algo para as pessoas se eu não estou conseguindo ter na minha vida, não estou conseguindo cuidar de mim? Então, é mais um alerta para a gente poder estar atento a isso, né? A síndrome de burnout, ela traz para a gente né, algumas informações, né, como um esgotamento físico, né, mental e comportamental, decorrente ao excesso de trabalho nas áreas onde envolve o cuidar do outro, né? Esse conceito aqui surgiu na década de 70, né, esse termo, essa palavra, nos Estados Unidos, por um psicanalista aí, né, com esse nome aí de Freudenberg. Esse termo vem de um jargão inglês que dá o sentido de queimar por completo, né? Mas que tem a definição mais conhecida como esgotamento total. Então, imagine uma vela que queimou por completo. Imagine um fósforo que você acende, ele vai queimando, vai ficando aquela pontinha preta, daqui a pouco ele queima por completo, não tem mais nada para oferecer, né, de fogo, né? Então, traz essa definição e, de repente, algum que possa estar caminhando para isso, né, é o momento de abrir os olhos, né, buscar ajuda, né, e assim, né, procurar se restaurar, porque tem jeito, né, tem jeito. A síndrome de burnout, né, ela, acho que tem mais uma parte aqui, é uma síndrome psicológica trazida por um resultado de tensão emocional crônica vivenciada nos profissionais que realizam o trabalho, né, que depende de relacionamentos pessoais. Então, nós temos esse trabalho de nos relacionarmos uns com os outros. E relacionamento é algo muito complicado, muito complexo, né, que traz essas características, apresentando os elementos mais independentes, como cansaço emocional, né, que é o sentimento de estar sobrecarregado, né, algo pesado na vida que não aguenta mais, e essa despersonalização, que é o surgimento da atitude de frieza, de distanciamento direcionado aos colegas de trabalho. Então, é um reflexo daqueles que se encontram nessa questão dessa síndrome de burnout. A diminuição da realização pessoal e profissional, que é o sentimento de competência e falta de produtividade à realização do trabalho. De repente, não sei se você já chegou a esse ponto, né, de acordo com a sua atividade, quando você acorda e diz assim: hoje eu não quero ir na igreja. Um domingo de manhã, você vai para a igreja sem vontade,
sem vontade de trabalhar. Então, tudo isso é algo de a gente ficar alerta, atento a esses sinais que pode, né, trazer com essa síndrome aí de burnout nos nossos dias, no nosso tempo. Tá? Vamos lá, caminhando aqui. Eu coloquei aqui um pouco sobre pastor, né, mas falar definição de pastor para pastores, né, mas eu coloquei aqui para a gente poder apenas aí complementar essa questão do que é a síndrome, do que é o pastor, do que ela causa um pastor, né? No olhar psicossocial, o pastor tem essa função de ter contato intensivo, direto, com outras pessoas, né? Com outras pessoas, recebendo uma grande carga de emoções variadas, né? De repente, nesse momento de pandemia aí, você teve algum momento em um velório, depois teve que compartilhar o aniversário com alguém, teve um momento de alegria, um momento de tristeza, um momento de decisão, um momento de confrontação. Então, essa carga gera na gente, né, natural, na vida do ministério pastoral. Juntando com a vida particular, que envolve família, sua própria vida individual. Né, na sua definição bíblica, a palavra, né, que traz para a gente no grego é a palavra koiné, poimé, que tem o sentido de cuidar de, né? Cuidar de. Então, cuidar do outro. O fato de cuidar do outro causa na gente esse desgaste. E a gente precisa estarmos atentos, né, a essas ações, a essas atividades. Aí, falando sobre isso, né, sobre as causas. Qual que é a causa que o burnout traz na vida da gente, em especial na vida do pastor? Né? Vamos lá aqui. De repente você vai se identificar com algumas, né, aquilo que a gente vai falar. O estresse de longa duração. Você já identificou aquela fase de alerta? Você já passou pelaquela fase de resistência? E agora você está nessa fase de exaustão lá. Está estressado. Aí desconta na família, desconta na esposa, nos filhos, desconta em você mesmo, que você não serve para ser pastor da igreja, não serve para fazer isso. Você desconta na igreja, você prepara o seu sermão e o estresse vai se tornar o seu Espírito Santo, vai te iluminar a você descarregar o que você está sentindo para a sua igreja. Aquele famoso sermão de recado. Que você está numa condição de estresse, né, e esse estresse aí é a causa, é uma das causas aí que o burnout pode trazer para a pessoa, no caso nós que somos pastores. Grandes perdas, né? Faz isso, a gente perder coisas da nossa vida importantes, né, coisas, né, que são na escala grande de importância para a nossa vida, ele faz a gente perder. Dou um exemplo aqui bem simples. Gosto de passear com a família, gosto de passear, a burnout vem e você assim, não gosto mais de passear com a família. Então, faz a gente perder essas grandes, né, coisas boas da nossa vida que precisamos tanto. Estresse financeiro. Você pode ganhar o que for, você pode ter o melhor sustento que você imaginou na sua vida, né? O burnout vai dizer, olha, isso não está servindo para mim, não estou contente com isso. Você vai se afundando cada vez mais nesse desgosto, e esse estresse financeiro vai gerando em você cada vez mais problemas para a vida, né? Para a sua vida, no caso. Aí tem aqui a pressão, traz a pressão para sobressair no seu trabalho. Né? A pressão de você sempre pensar que vai, né, se destacar. Né? Se destacar. Eu confesso aos amados que quando um domingo à noite, a gente se prepara para pregar, né? Traz aquela mensagem. Eles têm momentos que a gente vai para nossa casa arrebentado. Vai para nossa casa aqui de uma forma
né, abalada, né, porque essa pressão de sobressair no trabalho ela vem nos cobrar, né, vem nos cobrar. Então, quando isso está acontecendo de forma constante, é um sinal aí de que o burnout, esse esgotamento está batendo a porta, né, batendo a porta. Tem mais aqui estrutura do ambiente de trabalho. Quando se tem uma estrutura e ela pode ser melhor que seja, mas quando ela é abalada pela essa síndrome, você vai achar ruim. Você vai achar ruim. Você pode ir lá para o seu gabinete, vai ter a pessoa que trabalha na igreja, vai trazer lá aquele cafezinho, vai trazer aquele lanche, vai trazer toda aquela atenção, mas para você vai ser insuportável toda essa questão, sabe? De não querer nem ver as pessoas da sua igreja. Então, o burnout ele traz esse algo que era prazeroso, né? Ele traz um olhar que agora está sendo desgastante. É por isso que muitos assim, não quero nem ir na igreja hoje, não quero nem me levantar, porque é um reflexo de que essa síndrome traz. Né? O estilo de vida começa a cair, né? A pessoa perde o ânimo, perde vontade de sair, de se divertir, né? Perde, né, a alegria de estar com gente, né? De estar com pessoas. Né? Então, essa síndrome traz essa causa para a gente também, quando não é cuidado, não é acompanhado. É algo muito bom de a gente atentar para isso, né? Que quando a gente identificar essas coisas, buscar ajuda, né? Não deixe que o orgulho tome conta de você e você se isole. Busque ajuda, que isso vai fazer com que você se erga. Aí, características pessoais, né? Aí a pessoa começa a não cuidar de si, né? Começa a não ligar para si mesmo, né? Começa a se imaginar que não vale a pena, né? Não vale a pena cortar o cabelo, não vale a pena fazer a barba, não vale a pena escovar os dentes, sabe? Não vale a pena se cuidar. Então traz essa causa aí essa modificação nas características pessoais nossas. Tá? E com essas causas aí, o burnout, ela traz sintomas, né? Que é uma causa que pode reflexo dela, né? E traz sintomas, né, para gente. E os sintomas, separei aqui em 4 partes. Primeiro, sintomas físicos. A gente sente, né, fisicamente. Por exemplo, fadiga constante e progressiva, né? Indisposição. Indisposição. Fica atento, queridos, como que você acorda. Tem dia que você se acorda lá, parece que a gente tomou uma surra a noite toda, né? Então, fica atento à constância de como estamos acordando dessa forma assim. Distúrbio do sono. Ou uns dormem demais, outros nem dormem. Nem dormem. Então, não tem esse sono regulado. E a gente sabe muito bem o quanto é a importância de ter um sono equilibrado, né? O quanto é bom para a nossa saúde. Acordar de bom humor, né? De bom humor. Né? Dores musculares, né? Dores musculares. E você, como é que é aí? Você vive a base aí do Dorflex? Como é que é aí o teu organismo? Como é que você tem sentido o teu corpo? Né? Então, causa esses sintomas físicos, dores musculares na gente, né? Aí fala aqui de cefaleias, enxaquecas, né? Problemas gastrointestinais, né? Causa isso na vida. Eu fico pensando assim, imagina o pastor, ele tem que preparar sermão, visitar, cuidar de pessoas com esses sintomas aí, né? Já parou para pensar o quanto é difícil, né? O quanto é ruim para a gente, né? Problemas, transtornos cardiovasculares, né? Problema do coração, precisamos cuidar do nosso coração,
A palavra de Deus vai dizer assim: guarda o teu coração. Guarda, cuida do teu coração. Falta de ar, né? Problema respiratório. Então, são questões, sintomas físicos. E essa aqui é disfunção sexuais, né? Algo importante aí para o homem, né? Na sua vida, na sua saúde física, né? Para a nossa vida também conjugal. Então, são sintomas aí que o burnout vem para arrebentar para arrebentar a vida. Então, aqui é um abrir os olhos, né? Cuidar da gente, porque você é muito precioso para Deus, né? Você é precioso para Jesus, você é precioso para a sua igreja, você é precioso para a sua esposa, para a sua família. Então, precisamos, né, cuidarmos de nós aí nesse momento. Além dos sintomas físicos, tem sintomas, né, os psíquicos, né, os emocionais aí que, por exemplo, falta de concentração. Falta de concentração. Não consegue parar um tempo para prestar atenção naquilo que se fala, que se assiste, que se estuda. Vai ler um livro lá, leu 2 páginas, uma página, quando chega no final, sim, não entendi nada. Né? Sabe, todas essas questões aí traz como um reflexo de um sintoma desse mal aí. Né? Alteração na memória, né? A memória, né, começa a dar alterações, né? Agir de forma que antes não era. Começa a ter sentimento de solidão. Eu estou sozinho, meus amigos me abandonaram. Primeiro leva ao afastamento, né? Depois vem esse sentimento: me abandonaram, não ligam mais para mim, ninguém me convida para fazer isso, para fazer aquilo. Então começa a levar esse sentimento de solidão. É impaciente, é impaciente, é impaciente consigo mesmo, com a família, com a igreja, com as coisas, com as atividades da igreja. Sentimento de insuficiência. É dizer assim: olha, eu não consigo, eu sou incapaz, né? Começa a gerar esse sentimento aí de que é insuficiente. Tudo isso sequência aí desse mal, dessa síndrome de burnout, que pode trazer na nossa mente, né? Nosso psique. Né? Tem uma baixa autoestima, né? A pessoa que está na baixa autoestima aí começar a criar defesas, né, para dizer que está elevada, mas na verdade o burnout derruba a pessoa, né, traz esse sentimento aí, traz esse sintoma, né, para a mente de baixa autoestima aí, e que é tão prejudicial, né, prejudicial. Ou em outro contexto aí, desconfiança e paranoia, né, que está todo mundo falando dele, está todo mundo planejando contra ele, e está todo mundo, né, querendo puxar o tapete dele. Então, né, traz esse sintoma psíquico também, a síndrome de burnout. E além dos sintomas, né, físicos e psíquicos, temos os comportamentais, né, sintomas que se revelam através de comportamento nosso, né, daqueles que é atingido por essa síndrome. Por exemplo, a pessoa está sempre irritada, está sempre com uma cara fechada, não quer conversa, não dá um sorriso, né? Está sempre resmungando, né? E é um reflexo, comportamento de quem pode estar passando por agressivo, né? Tem palavras agressivas, né? Você não pode, né, falar nada que já dê uma resposta de forma agressiva. Então, essas alterações no comportamento através dessa agressividade. Tá? São coisas, queridos, como falei no começo, né, que a gente sabe, né, já é o que mais para a gente poder estar lembrando, né, não esquecendo, porque nós somos, mais uma vez, nós somos especiais para Deus, precisamos, né, atentarmos a ter esse cuidado de nós mesmos, né? Incapacidade de relaxar, não consegue relaxar, sempre tenso,
né? Então, precisamos relaxar, precisamos sorrir. Certa vez o pastor Natanael, não sei se está aqui presente, né, a gente contando, conversando numa roda, na mesa, no almoço, e dando risada, e falou assim, aqui a gente está ganhando aqui 3, 4, 5 anos, né, porque a gente relaxa, né, mas quem tem esse problema aí tem dificuldade de relaxar, né, tem dificuldade de poder ficar à vontade, é sempre tenso, né, são sintomas comportamentais. Dificuldade de aceitação de mudança, né? Tem essa limitação, as pessoas que são acometidas com essa síndrome de burnout, tem dificuldade. Eu não quis trazer aqui, né, para a gente conversar que pesquisa, né, tantos, né, a quantidade, mas para a gente poder refletir um pouco, olhar para nós e ver realmente que a gente pode realmente buscar ajuda, né, e se dispor também a ajudar um outro, né, nesse contexto aí, para a gente combater esse mal. O aumento de consumo de substância. Ou come demais, ou não come, ou vai para a questão de medicamentos, né, ou outras coisas que pode levar aí a prejudicar mais a saúde. Então, aumenta o consumo de substância no organismo, podendo trazer grandes prejuízos. Né? Comportamento de alto risco, né? Busca viver em grandes riscos de vida. E aqui, né, levando até a questão de suicídio, que leva a pessoa a pensar que não tem mais valor, começa a pensar que, né, precisa acabar com a dor que há dentro do coração dele, e a forma de acabar com essa dor é tirando nessa própria vida. Então, a síndrome de burnout traz esses sintomas no comportamento. E além desses físico, psíquico e comportamentais, tem sintomas defensivos também. Tem aqueles que vão trazer com defesa, com a defesa. Por exemplo, tendência de se isolar, quer ficar sozinho, não quer se envolver com nada, não quer ter um amigo por perto. Sentimento de onipotência, né? Eu posso tudo, né? Eu sei cuidar de mim, né? Eu consigo administrar isso sozinho. Então, sintomas que o burnout gera na gente, né? Perda do interesse do trabalho ou até pelo lazer, né? Começa a fugir das coisas, né? Começa a fugir daquela responsabilidade que antes era prazerosa e agora não é mais. Ele começa a ficar irônico, né? E ter cinismo, né, nas suas ações, no seu comportamento, na sua conversa com as pessoas. Então, são esses sintomas aí que o burnout gera na gente, né? O físico, o psíquico, o comportamental e esse defensivo aí, que todos eles são prejudiciais para nós. Né? Aí tem aqui uma dica de prevenções, né, para a gente, né? Aí colocar aqui, e aí você faz algum exercício físico, né, é muito bom, nos ajuda, né? Todo médico, né, que a gente vai lá fazer aquele nosso check-up. Fala nisso, você já fez o seu check-up esse ano, né? É bom fazer o seu check-up esse ano. A gente procura fazer, né, 2 vezes, por 6 em 6 meses eu procuro fazer um, né, pela questão que eu descobri que eu tenho diabetes, controlada, mas eu procuro fazer o meu check-up. Você tem procurado fazer o seu, é muito importante fazer isso aí, né, questão de prevenção. Praticar exercício físico, ter uma alimentação adequada, né, cuidado aí com o que come, né, os alimentos aí, comer é muito gostoso, mas, né, tem o seu preço, tem o seu preço. Né, ter momento de lazer, né, aproveitando aí dia 7 de dezembro, aí a hora está nos proporcionando aí um momento de lazer lá em Sumaré, a gente poder se divertir, nos alegrar, sorrir. Isso faz bem para a gente, né? Cobre menos, né? Se cobre menos a sua vida, né? Faça menos cobrança com relação a você.
né? Pare de quando você for olhar para o espelho, não canta aquele hino assim, grandioso és tu, olhando para o espelho, mas, né, também pare de cobrar um pouco mais de você, né? Que quando a gente cobra muito, a gente começa a levar a um contexto de vida também muito desgastada, né? Então, atente bem para isso. Reorganize, né? Agende, faça tudo que você for fazer durante o dia, anote o que você vai fazer no dia de amanhã, na agenda, né? A ordem nos dá aí, concede para a gente uma agenda todo ano, né? Vá lá anotando, hoje eu vou fazer, hoje, 10 horas, estaremos no simpósio, hoje, meio-dia, todo dia, meio-dia, oração. Vá anotando o que você vai fazer durante o dia de amanhã, vá reorganizando a sua vida, que isso é importante. Utilize os seus dias de férias e folgas, né? Qual que é o teu dia de folga na igreja? Né? Nós temos muita dificuldade com relação a isso. Qual o dia de folga? Férias, né? Tem pastores que de repente não sabem o que é férias. Então é bom parar, né? É bom dar um tempo, descansar o corpo, a mente, né? Para poder continuar bem aí. Cultive relacionamentos saudáveis, né? Buscar pessoas de confiança, amigos que vai fazer bem para você, né? Procure amigos que vai fazer bem para você. Então isso ajuda a sua saúde mental. Aí eu coloquei aqui contemplação, meditação, né? Fazer mais isso, né? Contemplar as maravilhas que Deus fez em detalhes, né? Através da natureza, através do ser humano, através da sua esposa, dos seus filhos, da criança, através de um idoso, né? Através de um ajuntamento. Então, contemplar essas maravilhas que Deus tem feito na nossa vida, isso nos ajuda, né, a prevenir, né, momentos difíceis para a nossa vida. Né? Com relação ao tratamento aqui, eu coloquei só dois, né, que é assim, descobrindo isso, né, tendo isso, identificando, procurar um acompanhamento psicológico e esse acompanhamento, em certos casos, né, haverá o uso de medicamentos também. Então, é algo importante a gente se lembrar e saber dessas questões. Eu queria colocar aqui, já caminhando para o final, que temos aí apenas mais uns 5 minutos, eu acho, né, pastor Sérgio? Uma história aqui, tem um livro Malcolm Smith, né, com o tema esgotamento espiritual, esse livro, muitos de vocês já conhecem, já leram, e ele conta a seguinte ilustração, que um besouro d'água gigante havia picado uma rã, injetando-lhe uma substância que lhe dissolveu as entranhas. Em seguida, o besouro passou a sugar o conteúdo da rã, deixando só a pele jogada na rocha. Aí, o que a gente pode aprender, assim, muitos de nós chegamos a esse ponto. Somos sugados por situações que nos envolvemos e é tirado de nós toda a vitalidade, nos tornando espiritualmente exausto, totalmente esgotado, com pensamentos cínicos e negativos, amargurados, ressentidos, vivendo como se Deus estivesse longe. Então, aqui mostra essa ilustração de que, se realmente nós não cuidarmos, essas circunstâncias aí que a gente se envolve, vem como esse besouro aí e nos suga de tal forma, nos deixando assim totalmente seco, esgotado, né? Através desta síndrome de burnout. Aí já caminhando para o final, esse livro Andando de Tanque Vazio, né, de Wayne Cordeiro, ele traz para a gente 7 lições para a gente poder, que vai nos ajudar a manter o nosso motor funcionando, porque o carro ele precisa de combustível para andar, né? E às vezes a gente quer andar sem combustível, já esgotado, mas a gente está forçando, uma hora o motor não vai aguentar. E ele aqui dá 7 lições para a gente poder. Primeiro, não exagere na produção.
Não morra produzindo demais ou fazendo qualquer coisa sem qualidade que Deus e o seu povo merece. Depois, administre sua energia. Deus não vai nos avaliar pelos nossos resultados, mas apenas pela nossa fidelidade. Descanse bem. Aí Jesus vai, venha comigo e descanse um pouco. E Jesus falando para os discípulos. Faça exercício para se recuperar. Exercício promove benefício para a saúde. Coma para ter uma vida boa. Reencontre a saúde através dos alimentos. Aí diz assim, recarregue diariamente. Aí o Salmo 39, versículo 23 e 24 diz assim, prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em minha conduta algo que te ofende. Então precisamos aí buscar em Deus sempre recarregar nossas forças. Lute por sua família. Se você deixar de construir a base de sua casa, não terá onde ir quando seus dias de ministérios terminarem. Então são aí orientações de que esse livro, né, traz para a gente através do seu autor. Né? Tem essa ilustração aqui das 5 bolas. De repente você já conhece ela. Caminhando para o final aqui, pastor Sérgio. A vida pode parecer um jogo de equilíbrio de 5 bolas. Trabalho, família, saúde, amigos e espírito. A bola do trabalho é de borracha. As outras 4 bolas, família, saúde, amigos e espírito, né, espiritual, são de vidro. Se a de borracha cair, ela pode voltar. Mas se a de vidro caírem, poderão quebrar para sempre. Então, que a gente possa estar refletindo nessa ação com relação à nossa vida. Né? E, mais uma vez, você, meu querido pastor, amigo, você é especial para Deus. Você é especial para sua família, para sua esposa. Você é especial para sua igreja. Então, vamos procurar cuidar mais da nossa saúde física e emocional, porque isso é de grande relevância para o nosso ministério, na qual Deus nos colocou para fazer. E para terminar, eu coloquei aqui 2 versículos. Acima de tudo, guarde o seu coração. Guarde o seu coração, querido. Tenha o mesmo olhar de Jesus, um olhar de humildade, de respeito, um para com o outro. Aqui não é porque um tem, né, mais anos de ministério do que o outro, mais idade, mais conhecimento, mais informação, que é melhor que o outro. Nós somos iguais aqui diante de Deus. Estamos aqui no mesmo patamar diante de Deus, precisando reconhecer isso. Por isso, guarde o seu coração quando você for falar algo, quando você for pensar algo, quando você for fazer algo com relação às pessoas que estão ao seu redor, né? Porque dele depende toda a sua vida. E aqueles que estão cansados, esgotados, estão sobrecarregados, né? Vá a Jesus. Vá a Jesus, porque ele vai te dar o descanso. Eu vejo essa ação que a gente está fazendo aqui agora, Jesus às vezes dando a oportunidade de irmos a ele para conhecer esse mal, e se alguém se identificar aí, buscar ajuda. Buscar ajuda. Nós temos aí no nosso grupo de ordem dos pastores, né, que tem essa formação de poder cuidar do outro através dessa ciência chamada psicologia, que pode ajudar o outro. Nós podemos colocar isso à disposição como serviço do reino de Deus para beneficiar, para fazer com que cada um venha superar. Que Deus nos ajude a superar os tempos difíceis de hoje, olhando as possibilidades que Ele mesmo nos fornece para o nosso bem-estar. Que Deus possa nos abençoar, queridos, e possamos realmente estar lutando contra esse mal aí que vem nos assolar, que está nos assolando aí, que
esse esgotamento. Quantos nós não estamos aí esgotados? Mas eu gostaria de orar, pastor Sérgio, antes de passar a palavra para você, pedindo a Deus sobre a vida daqueles que estão aqui nos ouvindo, né, dessa minha fala simples, né, dizer para vocês que eu não tenho nenhum conhecimento, né, que possa expressar, né, assim, pastor Eliel é um grande gabarito, nisso aí, não quero essa minha intenção. Minha intenção é dizer para você abrir os seus olhos, para que você não venha cair nesse mal aí que pode prejudicar a tua vida, a tua saúde. Pai de amor, no nome de Jesus, eu quero, Senhor, rogar ao teu Espírito Santo que o Senhor venha nos abençoar, Pai. Venha nos fortalecer. De repente, se algum que nos assiste aqui, ó Deus, que nos ouve, está passando por algum desses sintomas, deste mal, dessa síndrome de esgotamento, seja ela físico, emocional, espiritual, eles possam, Deus, ver neste momento essa possibilidade de um resgate, de uma libertação, e assim voltar à sua vida, à sua atividade, a fim de que ele venha continuar abençoando outras pessoas. Ó Deus de amor, nos ajuda. Muito obrigado por essa oportunidade, por esse privilégio. E, Senhor, que o Senhor nos conduza durante esse dia, debaixo do teu descanso, porque o melhor lugar de estar é nos teus braços. É que eu oro no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe. As perguntas aí eu deixo para o presidente responder. Olha, primeiro vou começar com a parte boa, as palavras de agradecimento. Aqui o Jânio agradece a você, o pastor Tércio. O pastor Fausto diz assim: muito obrigado, colega Eliel, por nos trazer à mente e ao coração os desafios da autoestima e do cuidado com a própria saúde. Enfim, do cuidado com o santuário do espírito que nós mesmos somos. Então, essa palavra do pastor Fausto sintetiza, eu creio que o pensamento de todo o grupo aqui. E quero dizer a você, meu amado, muito obrigado mesmo por você ter aceito o desafio